Olá, turma, tudo bem? Hoje estamos iniciando a nossa aula de matemática aplicada à radiologia no nosso curso inicial para todos os tópicos, na verdade, de matemática básica, independente da sua área ou atuação, o tópico de matemática aplicada, ele vai englobar os conceitos básicos que vão conceituar as suas necessidades diante daquilo que a gente vai precisar enquanto profissionais para o mercado de trabalho. Esse curso, inicialmente, ele vai começar em 3 etapas. A etapa mais simples, conceituando os tópicos mais básicos, de razão, proporção, regra de 3, conceitos de escala e a observação do modelo de como encontrar essas escalas, conversão de escalas, até chegar em tópicos mais complexos, como trigonometria e probabilidade. Inicialmente, iremos aplicar nosso conteúdo a partir dos conceitos de teoria dos conjuntos. Os tópicos de teoria dos conjuntos são aqueles que são modelados por meios matemáticos para aplicar e fornecer a necessidade da compreensão daquilo que nós temos como realidade objetiva. Então, vamos iniciar sobre o conteúdo de teoria dos conjuntos. Tudo bem? Vamos, assim, aplicar uma apresentação. Nosso quadro inicial, ele vai levar em consideração aquilo que nós compreendemos como teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos, ela vai definir uns conceitos simples sobre o que nós vamos compreender sobre conjuntos. Ou seja, sobre os aspectos de A e B, conjuntos que a gente vai chamar inicialmente de conjuntos distintos. Por quê? Porque esses conjuntos são conjuntos que levam diferentes formas de observação. Ou seja, são distintos ou diferentes. Ou seja, não são o mesmo conjunto. Por que eu estou iniciando como conjuntos distintos? Ora, porque sabemos que há coisas diferentes no nosso ambiente. Para isso, a gente pode conceituar melhor o que é um conjunto. Um conjunto é uma coleção de objetos, coisas, situações que nos ajudarão a entender sobre aquilo que falamos. Inicialmente, temos aqui um conjunto que a gente vai chamar de conjunto A e um conjunto que vamos chamar de conjunto B. O conjunto A tem o elemento A, tem o elemento B, temos o elemento que vamos chamar de C. Ora, professor, o senhor deu outro nome, um nome chamado elemento. Ora, elemento é aquilo que nós temos como objeto.
O estudo. Aquele que vai compor os conjuntos. Ele vai compor os conjuntos. Então, temos os elementos como objetos de estudo, componentes dos conjuntos, e a coleção de objetos cujos ou coisas, as situações, cujo conjunto, cuja coleção vai formar as diferentes coleções. Ou seja, dos elementos, construímos as coleções de objetos, coisas ou situações. E que elementos são esses? Podem ser, aqui, como os elementos descritos, as vogais, as letras do alfabeto, carros, aviões, motos. Temos aqui no conjunto A um conjunto que é formado pelo elemento A, pelo elemento B, pelo elemento C. Aqui no conjunto B, vamos ter os elementos que são formados pelas vogais. Ora, o elemento A é constituído de elementos, o conjunto A é constituído de elementos, e estes elementos são denominadas as letras do alfabeto. Aqui, composto por 3, A, B e C. Todos os elementos do conjunto A, aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, ficou meio mal feito aqui, mas dá para ver. O conjunto B, todos os de A são letras do alfabeto. Porém, são letras que são compostas por vogais e consoantes. Já o conjunto B é formado por letras do alfabeto, porém, letras que são exclusivamente vogais. Ou seja, temos aqui o conjunto das vogais, e aqui, em A, o conjunto das letras do alfabeto. Vamos lá aumentar o conjunto de definições que temos sobre esse aspecto de conjuntos. No conjunto A, eles são em número de 3, ou seja, podemos quantificar. Ou seja, contar. E isto é igual a 3. Ou seja, quantificamos os elementos de A em número de 3. Já os elementos do conjunto B
Nós também quantificamos, porém agora em número de 5. Por que há 3? Porque contém os elementos A, B e C. Já para o conjunto B, o conjunto formado pelas vogais, temos os elementos A, E, I, O e U. Ora, professor, temos aqui um conjunto que vai conceituar diferentes. Porém, o conjunto A tem o elemento A e o conjunto B também tem o elemento A. Ou seja, desta forma, nós teremos que esses dois conjuntos são conjuntos diferentes, porém, tem um único elemento em comum. Que elemento é esse? O elemento A. E esse elemento A, ele vai estar compondo o que a gente chama de interseção de um conjunto. Por quê? Porque quando eu tenho o conjunto A, um elemento A, e este elemento A é elemento não só de um conjunto, um único conjunto, ou seja, ele participa de dois conjuntos estudados ao mesmo tempo, ele é a interseção dos dois. O conjunto A, ele vai continuar contendo B e C. E o conjunto B vai continuar contendo E, I, O e U. Porém, A vai ser a interseção dos dois. Professor, mas o senhor falava de elementos distintos e diferentes. A pode ser elemento interseção de conjunto A, bem como do conjunto B. Porém, ele pode ser um A diferente se eu o chamar de A1, enquanto o B de A2. Ou seja, ambos são elementos A, porém não são os mesmos elementos. Um é A1 e outro A2. Quando isso acontece? Quando tivermos diversas classificações para os diversos elementos. Tudo bem? Quando isso não ocorrer, teremos a chamada interseção dos conjuntos. Interseção dos conjuntos, então, vai ser aplicada no momento em que nós conseguimos conceituar que um único elemento ou um conjunto de elementos fazem parte de um conjunto de um outro conjunto e um outro conjunto de um outro conjunto. Ou seja, conjuntos de conjuntos, que a gente chama de subconjuntos. Ah, professor, então a própria interseção é um subconjunto? Sim, ela é um subconjunto. Quando eu tenho que A é um subconjunto de A. A é um subconjunto de A? É. O A, elemento,
for um subconjunto do conjunto A, bem como o elemento A for um subconjunto do conjunto B. E aqui a gente tem o conceito mais simples que a gente tem de teoria dos conjuntos. Ora, nós sabemos que o conjunto é uma coleção de objetos, coisas ou situações. Professor, objetos, coisas ou situações. Sim, temos o conjunto A, que é formado pelo conjunto de letras do alfabeto, bem como o conjunto B é formado pelo conjunto das vogais. Ora, professor, mas as vogais também não são letras do alfabeto? Sim, são. Porém, as vogais são um subconjunto do conjunto formado pelas letras do alfabeto. Interessante. Nesse caso aqui, em que A contém apenas os elementos A, B e C, e B contém todos os elementos que formam o conjunto das vogais, nós temos distintos grupos. Por isso, grupos diferentes. Porém, se formos falar do conjunto que temos todos os conjuntos aqui no grupo A, bem como no grupo B, o que a gente vai ter? Nós teremos o grupo A, em que o grupo A é formado pelas letras do alfabeto, e B é formado pelas vogais. Vamos lá. Ora, se eu falo letras do alfabeto, todas as letras do alfabeto, então, farão parte desse conceito. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Ora, professor, você saiu colocando todos os elementos. Nem precisava, a gente já sabe. Porém, didaticamente, isso aqui vai ser importante, pessoal. A gente vai ter aqui todos os elementos que a gente chama de letras do alfabeto. E você viu que, diferente do passado, nesse agora, eu fiz uma pequena mudança. Os elementos que estão dentro do conjunto A estão em um formato diferente. Faz diferença, professor? Faz. Primeiro, que aqui eu quero deixar claro que quando a gente escrever conjuntos, a gente vai escrever com letras maiúsculas, assim como foi com A e assim como foi com B. E agora, quando a gente estiver falando de elementos, a gente vai colocar os elementos na forma minúscula. E isso faz toda a diferença no momento em que teremos essa distinção entre elementos e conjuntos. E por que eu estou fazendo isso agora? Para que antes você tenha ingerido essa ideia inicial de que temos conjuntos e elementos. E agora a gente vai fazer essa distinção. Ora, os elementos que vão ser dentro dos conjuntos, eles vão ser descritos com formas minúsculas. E os conjuntos
com letras maiúsculas, apenas para facilitar. Mecanicamente, você vai ver que o conjunto que temos aqui, formado pelo conjunto A, ele tem todas as letras do alfabeto. E nele temos o elemento A, o elemento E, o elemento I, o elemento O e o elemento U. Ou seja, marcamos aqui em amarelo todos os elementos que são conhecidos como vogais. Mas, professor, o senhor não disse que existe uma distinção? Sim. Agora, quando a gente está falando de distinção, a distinção sobre a qual eu estou falando é sobre o termo de subconjuntos. Ou seja, veremos que B é o conjunto das vogais e que esse conjunto de vogais tem todos os elementos A, E, I, O e U. Tá aqui de verde. A, E, I, O, U. Os mesmos estão aqui em amarelo. A, E, I, O, U. Ou seja, o conjunto B faz parte do conjunto de A, chamado subconjunto. Mas, professor, eu não me lembrar desse nome. Existe uma outra forma da gente explicar o conteúdo de, ou a forma de B estar dentro do conjunto A? Sim. Vamos dizer de duas formas. Que o conjunto B está contido em A. Estou escrevendo, ainda não estou usando a notação. Estou escrevendo. O conjunto B está contido em A. Ora, isso quer dizer que o conjunto B, dentro de seu aspecto, em que contém os elementos A, E, I, O e U, está contido dentro do conjunto maior, ou seja, do conjunto que tem maior número de vogais, que é o de letras do alfabeto. Professor, não entendi. O senhor falou da quantidade. Sim. No primeiro exemplo, em que eu não fiz distinção dos elementos na forma maior ou menor, ou seja, na forma de caixa alta ou de caixa baixa, ou seja, na forma de letras maiúsculas e letras minúsculas, nesse primeiro exemplo, que foi para a gente iniciar, eu já falei de quantificar. Ou seja, nós temos aqui o conjunto das letras do alfabeto, que é formado por um conjunto por 3 letras, A, B e C. E o conjunto das vogais, A, E, I, O, U. Ora, nesse conjunto das vogais tem um único elemento que está contido na interseção desses dois conjuntos. Ou seja, um único elemento faz parte dos dois conjuntos. E o conjunto de letras do alfabeto é 3 e o conjunto de vogais é 5. Ou seja, neste ponto, o conjunto de letras do alfabeto é menor que o conjunto das vogais. Porém, quando avançamos para o segundo exemplo, vou deixar aqui, exemplo 2. Quando vou para o segundo exemplo, neste exemplo, a quantificação de letras do alfabeto é
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ora, 26 letras no alfabeto. Ah, professor, mas não era só 23? A gente utilizou aqui os acréscimos que foram adquiridos já no conceito que foi feito no acordo ortográfico. Inserimos o W, o Y e o K. Certo? Então, já não são mais letras estrangeiras, são letras do nosso alfabeto. Bem, depois desse pequeno parêntese, temos que este conjunto contém o conjunto das vogais. Sabemos disso. E, na vez anterior, eu chamei este subconjunto de interseção. Porém, agora, mais do que uma interseção, B está totalmente contido dentro de A. Ou seja, não é apenas uma simples interseção. É um conjunto que se sobrepõe a outro. Ou seja, B é um subconjunto de A. Eu falei assim, B, conjunto B, está contido em A. Mas eu também posso escrever o conjunto de outra forma. Eu posso dizer que o conjunto B, o conjunto A, vou escrever dessa forma. O conjunto A contém B. Olha que coisa maravilhosa. Agora temos 3 formas de explicar. Podemos dizer que B é uma interseção. Porém, quando fazemos isso, ainda é uma forma vaga. Vaga por quê? Porque todos os elementos de B estão dentro do conjunto A, que é o conjunto maior. Quando eles estão todos dentro, qual será a vantagem de dizer isso? Basicamente nenhuma. Então, podemos observar pela forma do contém e contido. Ou seja, B está contido dentro do conjunto A. Está aqui, A, E, I, O, U. Bem como o conjunto A contém, ou seja, ele é maior que. E aqui está a nossa explicação. Ah, professor, o professor veio repetindo, repetindo, repetindo. Para que você entendesse esse aspecto da quantificação. Ora, antes eu quantifiquei numericamente os elementos. Porém, agora, nesta segunda etapa, eu estou quantificando, eu estou descrevendo os conjuntos por aspectos quantitativos de forma indireta. Ou seja, eu sei que um conjunto é maior ou menor que o outro a partir do fato de ele estar dentro ou não, ou ele estar contendo um conjunto ou não. Ora, no primeiro caso, aqui, no primeiro caso, nós temos que o conjunto B está contido dentro de A, ou seja, que o conjunto B é menor que o conjunto A, que então A é maior por consequência. Ora, a segunda forma de descrever, eu utilizei o conceito, então, de que B ou que o conjunto A contém o conjunto B, ou seja, de que A é maior do que B. Embora eu não diga quantos, eu sei que isso é uma determinação de quantidade. Isso vai servir para a hora dos exemplos. Isso vai servir para a hora de descrever ou solucionar questões. Você vai matar uma questão apenas por conhecer a quantificação de forma indireta.
Vamos para o próximo passo. Ora, professor, eu posso dizer, então, que o conjunto B é uma parte do conjunto A? Sim, você pode. Então, B é uma parte do conjunto A. Quantos elementos? Vamos agora voltar para a numerificação daquilo. Quantos elementos vamos ter no conjunto A? No conjunto A, já discutimos que o conjunto A contém 26 elementos. E que o conjunto B, ele contém 5 elementos. Tá bom, professor, eu entendo. Vamos melhorar o conceito. Eu posso dizer, então, que A, o elemento A do conjunto B, ele é um elemento de 5, ou seja, que A é um elemento de 5, podemos. Por quê? Porque há 5 elementos. E A é apenas um deles. É apenas um deles. I é apenas um deles. O é um deles. U é um deles. Qualquer um que peguemos é um único elemento de ou do conjunto B. Professor, então, se A no conjunto B é 1 de 5, A no conjunto A vai ser 1 de 5. Não. A no conjunto A vai ser um elemento de 26. O que, professor? Sim. Ora, vamos observar aqui. Quantos elementos temos no conjunto A? Temos no conjunto A 26 elementos, do A ao Z. Desses 26 elementos, o elemento A é apenas um deles, ou seja, 1 de 26. Se formos comparar, vamos dizer então que o elemento A o elemento A do conjunto A é apenas ou é menor que o conjunto A do conjunto B? Não. Ainda não vamos entrar nesse conceito. Mas eu posso dizer que o mesmo elemento A para o elemento A para o conjunto A é um elemento igual ao elemento A do conjunto B. Lembre-se que B está contido em A. Porém, quando discutimos A em referência ao conjunto A, ou seja, o elemento A em referência ao próprio conjunto A, teremos que ele é 1 de 26. Ou seja, ele é um elemento de 26. Se veja no seguinte aspecto. Se você está numa sala, você é o elemento A. E os outros participantes da sala são os outros elementos, as outras letras. Então, seu colega é o B, o outro colega é o C, o colega seguinte da cadeira atrás é D, o colega mais afastado é E, e assim por diante. Na sala teremos 26 pessoas. Então, você, que é o elemento A, será um elemento, ou seja, você será um participante de 26. E agora, vamos observar na seguinte seara. Você é um elemento A. E vamos pegar os subconjuntos. Seus 5 amigos. Os 5 amigos do grupo do WhatsApp. Você é o A sua amiga da direita é o E, o seu amigo da frente é o I, o seu amigo de trás é o O, e o seu amigo do fundo é o U.
Vocês 5 têm um grupo do WhatsApp, o WhatsApp dos amigos. Vocês 5 são um subconjunto da sala. Nesse subconjunto, teremos o conjunto do A, do E, o I, o O e o U. O conjunto que tem os elementos A, os elementos E, os elementos I, os elementos O, os elementos U. Estou falando os elementos porque aí vai dar imaginação de vocês. Conceito dado é conceito compreendido. Você compreendeu que o seu grupo de WhatsApp é um subconjunto, ou seja, as pessoas que participam do seu grupo de WhatsApp são um subconjunto do grupo da sala. E em referência ao grupo, você é um de 5. Porém, em referência à sala, você é um de 26. Olha que interessante, professor. Eu não sabia. Mas o senhor falou um de. Vamos lá. Temos um conceito muito interessante a ser aprendido. Esse conceito chama-se razão. Razão, professor. Razão ou razão? Tem alguma coisa errada aí, professor. Não estou entendendo. Não sei nem o que é que o senhor está dizendo. Pessoal, razão tem o conceito de razoabilidade e o conceito de sobreposição. A razão sobre a qual estamos falando, descrevendo, é a sobreposição. Ou seja, um sobre o outro. Ou seja, de forma mais simples, é a divisibilidade. Divisibilidade. Ou seja, o elemento A sobre o elemento B. Deixa eu melhorar aqui para ficar mais claro. Vamos encontrar, assim, A sobre B. Quem é A? Qualquer número. Quem é B? Qualquer número. Eu apresentei para vocês há pouco o conceito em que temos um elemento de 5. Ou seja, um de alguma coisa. Mas, professor, melhore o exemplo. Vou melhorar. Vou fazer a seguinte explanação. A palavra razão, pessoal,
vem do latim ratio, que significa divisão. Ou seja, o quociente entre dois números, que a gente vai denotar de A sobre B. Então, a razão é uma forma de realizar as comparações entre as grandezas. No entanto, para isso é necessário que as duas estejam na mesma medida de observação. Ou seja, elas estejam com a mesma forma de medir. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, temos a razão entre 16 e 4. O que é uma razão? É dividir por. Então, 16 dividido para 4, então serão 4. Cada pessoa que tem no conjunto de 16 bolas, 4 pessoas receberá 4 bolas. É uma razão em que o numerador e o denominador, e aí eu vou deixar aqui bem claro para vocês. Quando a gente tem o elemento de cima, a gente chama ele de numerador. E o elemento de baixo, a gente chama de denominador. O professor, faz diferença? Faz. Faz porque há determinadas questões em que podemos dizer o numerador é 15, o numerador é 22, o numerador é 13. Ou seja, vamos dar um valor para o numerador e não para o denominador. Bem como pode acontecer o contrário. O denominador é 30, o denominador é 40, o denominador é 13, o denominador é 12. Ou seja, vamos dar um valor para o denominador e não para o numerador. Quando é que eu vou falar isso? Ou quando é que eu vou perceber isso? Bem, eu vou perceber isso, pessoal, quando nós estivermos trabalhando o conceito de divisibilidade ou de razão de medidas, e em que eu souber uma delas, mas não a outra. E eu posso saber que ela é o numerador, ou seja, aquilo que será dividido, ou o denominador, aquilo que vai dividir. E aqui eu vou deixar esse bizu para vocês. O numerador é aquilo. Vou colocar aqui. Que será dividido. E o denominador aquele que irá dividir. Então, a gente já tem aquele conceito. Bem, eu li que numa questão, eu tenho 16 bolas para uma determinada quantidade de crianças a ser descoberta. Ou seja, eu tenho o numerador, aquilo que eu vou dividir. Ou eu posso ter um número de bolas a descobrir para o denominador de 5 crianças. Ou seja, eu vou descobrir quantas bolas para 5 crianças. Voltando. A razão, pessoal, ela vai expressar na forma de divisão entre duas grandezas de algum sistema de bebidas.
de medidas, perdão. Então, vamos para o exemplo. Bebida na forma de suco, adicionamos A litros de suco concentrado com B litros de água. A relação entre a quantidade de suco e de água é um número real expresso com fração ou razão, que não tem unidade. É a razão. A sobre B. Ou seja, diluir um suco. Diluir um suco. O que isso lembra pra gente? Vocês, profissionais da área da saúde, vão se encontrar com alguns conceitos de razão de medidas. Que conceito é esse? Que momentos serão esses? Os momentos em que vocês vão ter que observar a diluição de um determinado produto químico, a observação de como essa diluição ocorre, ou seja, será que esse remédio aqui é forte demais para essa pessoa? A gente pode ter um manual que vai indicar a proporção. Professor, explica melhor. Vamos pensar assim, turma. Você pode ter que dar um remédio para uma criança. E a criança, no momento da anamnese, ela recebeu, ou seja, foi constatado um papelzinho, foi constatado e recebeu um papel que contém o peso atual dela. O peso da criança é 38 quilos. Ou seja, é numerador ou denominador? O peso da criança é o denominador, no nosso caso. Ora, eu tenho que saber quantos ml de remédio essa criança toma, ou pode tomar. Por quê? Porque ela vai receber um remédio em função da sua capacidade de absorver aquele remédio, ou seja, de seu peso corporal. A capacidade dela de absorver. Ou seja, ela pode tomar tantas miligramas por, ou seja, miligramas que ela recebe, peso a diluir o total do remédio, B, que é o peso da criança. Professor. Então, isso vai servir para, por exemplo, eu fazer a limpeza de casa. Serve sim. Serve que, à medida que você compreende a forma de diluir, dilua 3 copos para cada litro. Limpeza de frutas e verduras ao chegar do supermercado. Eu tenho que diluir 200 ml de quiboa para cada 5 litros. O que é isso? É a capacidade de, ou a razão de química que cada fruta, dentro de um conjunto de litros de água, vai receber para que ocorra a limpeza. Menos que isso não serve, mais que isso é excesso. Então, dessa forma, a gente começa a entender o porquê que compreendemos os conceitos de razão, onde se aplicam os conceitos de razão. Professor, então eu não posso dar um remédio a mais e eu não posso receber um remédio de menos. Por quê? Se eu tenho uma dor, o remédio de menos não vai servir. Se eu tenho uma dor e eu recebo remédio de mais, nem tudo que é bom, ou nem tudo que é a mais, também é bom. Então, eu posso prejudicar. O que eu tenho é utilizar a medida. E que medida é essa? O conceito sobre o qual você
vai estudar no seu curso específico sobre as metodologias no uso dessas práticas no remédio. Então, razão e proporção são conceitos que vão colocar a igualdade ou a medida na forma comparativa. Então, a proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. A proporção entre A sobre B e C sobre D é a igualdade de A sobre B igual a C sobre D. Vamos lá. Numa proporção, os números A e D são denominados meios, enquanto os números B e C são extremos. O que vale é a propriedade. Os produtos dos meios é igual ao produto dos extremos. Isto é, A vezes D e B vezes C. Vamos lá. Razão e proporção. Consideremos razões e proporções de segmentos. Então, vamos lá. Consideremos dois segmentos, de A até B e de C até D, cujas medidas são dadas, respectivamente, por 2 e 4 centímetros. Ou seja, de A até B são 2 centímetros e de C até D, 4. Comparando os segmentos A e B e C e D, estabelecemos uma razão entre as duas medidas. Então, de A até B, a razão para C até D na razão de 1 para 2. Ou que C até D está para A e B a razão de 2 para 1. Como, professor? Calma aí, professor. Eu explico novamente. Ora, temos a medida de A até B e a medida de C até D. E o que a gente está fazendo é comparar essas duas medidas. Porém, eu tenho uma razão de A para B. AB está para CD na razão de 1 para 2. A cada 1 de AB, há 2 de CD. Ou seja, CD é o dobro de AB. Ou, da seguinte forma, CD está para AB na razão de 2 para 1. Ou seja, CD é 2 vezes o tamanho de AB. Professor, interessante. Estou entendendo. Então, o que o senhor está falando aí é sobre proporcionalidade. Tamanhos comparativos. Sim. Temos aqui a comparação de tamanhos na forma da compreensão de que as medidas estabelecidas estão na mesma unidade de medida. Eu não estou comparando aqui centímetro com hectare. Eu não estou comparando centímetros com centímetros cúbicos. Não. Não estou comparando área com volume. Estou comparando medidas simples, ou seja, tamanhos. Professor, eu queria que o senhor desse mais exemplos. Eu vou dar mais um exemplo. Um exemplo que nos faz voltar para a forma da divisibilidade.
No primeiro exemplo, no exemplo 2, perdão, o senhor falava sobre um de 26 e um de 5. Certo. Vamos lá. O senhor falou que de 1 de 26 em relação a A, e o mesmo A era 1 de 5 em relação a B. Ou seja, o senhor falava que o elemento A era 1 para 26 do total de elementos contidos no conjunto A. Que A, o mesmo A, era 1 para 5 do total de elementos contidos no conjunto B. Interessante. Podemos estudar a mesma medida em comparação ao total. Então, eu vou pegar aqui uma barra e uma segunda barra. A primeira barra, ela é um quadradinho do total de 26 partes. E a segunda é um quadradinho do total de 5. Aqui nós temos um de 5. E aqui, de cima, nós temos um de 26. Isso quer dizer que A no primeiro é maior do que A no segundo? Não. Quando a gente está observando o A, ou seja, o quadrado, ele é o mesmo espaço, ele é a mesma medida. Que medida é essa? Ah, 10 centímetros. 10 centímetros. Mas nós estamos fazendo é quantificar, ou seja, contar quantos desses 10 centímetros existem. Então, se cada quadradinho desse aqui corresponde a 10 centímetros, e nós temos 10 de 26, ou seja, 10 centímetros vezes 26, vezes 26 desses quadradinhos que contém 10 centímetros, nós vamos ter o quê? 260
centímetros, não é isso? Ou seja, 26 vezes 10 centímetros. Nós teremos uma medida que, de uma ponta até a outra, tem 26, 260 centímetros. Centímetros, eu não estou falando em metro ainda. Porém, no segundo, o total disso é 10 centímetros vezes 5 é igual a 50 centímetros. Ou seja, a gente acabou de descobrir tamanhos. E agora vamos compará-las. O primeiro, sabemos que é maior. Ele é 1 de 26. Se eu disser que cada elemento desse, como eu tinha dito lá no começo, este elemento de 10 centímetros aqui é A. E este mesmo A está aqui em cima, ou seja, a medida de cada elemento é 10. O conjunto total de todos os elementos, as letras do alfabeto, serão 26 vezes 10. 10 o quê? Centímetros. Cada letra tem 10 centímetros e eu tenho 26 letras, eu vou ter no total 260 centímetros. E se eu tenho as vogais, eu vou ter elementos de vogais 5 vezes 10 centímetros. Se o primeiro eu quero fazer um painel para ensinar crianças ou ensinar adultos não alfabetizados, e eu quero construir um painel em que cada letra tem 10 centímetros, o tamanho do painel que eu vou precisar no total é um painel de 260 centímetros. E um painel apenas com as vogais, eu vou ter um painel de 50 centímetros. Ou seja, eu estou dando tamanho, estou fazendo uma comparação para essas proporções. Mas a proporção vem à medida que eu sei o tamanho total daquilo que eu tenho. Aqui, neste primeiro exemplo, na forma de quantidade, ou seja, quantifiquei o número de A, ou seja, o número do elemento A, a quantidade de elementos As existentes dentro das letras do alfabeto. Ou seja, só existe um A. Um A de letras do alfabeto. Então, é 1 de 26. Um A de letras chamadas vogais, ou seja, 1 de 5. Agora eu dei tamanho para essa letra, porque eu queria construir um painel. Cada letra vai vir com 10 centímetros. Então, no total, o painel com letras do alfabeto vai ter
260 centímetros. E o painel com letras chamadas vogais vai ter 50 centímetros. Interessante, professor. Eu acho que eu consegui compreender. Vamos agora passar para o próximo conceito. Esse conceito vai levar em conta a chamada potenciação, que é a chamada potência de base 10. O que é isso, pessoal? A potência de base 10 é a chamada potência, ou seja, o expoente daquilo que eu tenho em uma base clássica de 10. Por isso que eu usei esse valor 10 agora para a gente estudar. Mas agora vamos avançar um pouquinho no conceito. O que é isso? Uma potência de base 10 é um valor em que eu tenho uma escala. Que escala é essa? É definir o tamanho de alguma coisa e escrevê-lo de forma mais simples. Então, se eu tenho 10 elevado a n, que é esse n? N é o que a gente vai chamar de expoente e 10 a nossa base. Então, a potência do tipo 10, ela é representada por 10 multiplicado por n fatores desse número. Ou seja, se eu tenho 10 vezes 1, é 10. 10 elevado a 1. E o que é um 10 elevado a 2? É 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E assim, N vezes. Então, vamos lá explicar de uma forma mais aplicada. Nós temos um 10 elevado a 1. O que é esse 10 elevado a 1? Ou seja, um 10 com expoente 1. 10 é a base. E 1, o chamado expoente. Então, já entendemos isso. O que é esse 10? Esse 10 é 10 uma única vez, que é 10. Ou seja, o expoente vai nos dizer quantas vezes teremos o 10 na forma multiplicada, na forma do produto. Nesse primeiro caso, uma única vez. E um 10 elevado a 2 será um 10 vezes 10. É um 10 vezes 10. É o produto. Produto ou a multiplicação de um número. Sempre que você ouvir esse termo, produto, estamos falando de multiplicação, tudo bem? Então, o que é um 10 elevado a 2? É 10 vezes 10, ou seja, temos o 10 duas vezes, uma vez, duas vezes. Ou seja, eles terão a multiplicação de fatores iguais, ou seja, de base 10.
10 vezes 10 é igual ao quê? 100. Ora, professor, então eu posso dizer, vem aqui no cantinho, vou botar até em outra cor. Então eu posso dizer que 10 elevado a 2 é igual a 100? Pode, tá? Ok, está certíssimo. 10 elevado a 2 é igual a 100. É outra forma de descrever o valor. Então, vamos lá. 10 elevado a 3 vai ser o quê? Vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Isso é o quê? Pensaram? Se 10 vezes 10 é 100, então 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Não é isso? Sim. Vejamos. 10 à terceira é a mesma observação que você vai fazer sobre 10 elevado a 1, 10 elevado a 1, 10 elevado a 1. O que foi que aconteceu? Aconteceu que nós realizamos o quê? A soma dos expoentes. Produtos de mesma base. E aí, estamos entrando naquele conceito clássico. Produtos, ou seja, multiplicar valores com a mesma base, teremos o quê? A repetição da base e a soma dos expoentes. Ou seja, essa clássica é válida. Nós temos que produtos de mesma base, repetimos a base e somamos o expoente. Nesse caso, a gente conseguiu compreender, então, o tamanho dessa informação. Ora, nós saímos lá da teoria dos conjuntos, em que nós conseguimos descrever um conjunto, ou seja, uma coleção de elementos, conseguimos explicar esse conjunto de elementos e conseguimos, então, compreender a forma de escrevê-lo em uma razão. Temos, então, agora a forma de aglomerar esses elementos em bases. Que base é essa que a gente está estudando? É a base 10. Ou seja, conjuntos de 10 em 10. Temos, então, que a base desses conjuntos leva em consideração que, se eles possuem a mesma base, ou seja, a mesma medida decimal, ou seja, base do 10, teremos, então, que apenas somar o número total de expoentes para, então, compreender o que a gente tem
sobre tudo aquilo que a gente estudou. Compreendemos o conceito inicial que nos leva a entender que 10 é a base do décimo, ou a base decimal, e que o expoente é a quantidade que vai de 0 a 1. Zero, professor, o senhor não falou isso ainda não. O que eu vou explicar agora. Ora, vimos no conceito que o valor do expoente é um N. Esse N é o quê, professor? N é o número que você quer descrever, ou seja, a quantidade de vezes do 10. Do primeiro fator, do segundo fator, do fator 3, do fator até o fator enésimo. Ora, professor, mas esse fator que o senhor está colocando, ele vai da onde até aonde? Bem, o 10 pode ter expoente 0 vezes 10 com expoente 1 vezes 10 com expoente 2 vezes 10 com expoente 3. Então, vamos ver. O que é um 10? 10 com expoente 0. 10 com expoente 0 é 10 elevado 0 vezes. O que é isso? 1. É o número 1, pessoal. Isso aqui é um conceito, tá bom? É um conceito que vai nos descrever que 10 elevado a 1 é a existência de um elemento. Lembre-se que a gente está utilizando a base decimal para realizar multiplicações, ou seja, para realizar produto de vários fatores. Que fatores são esses? O primeiro fator, o segundo fator, o terceiro fator, até o enésimo fator, ou seja, o fator N. Então, 10 elevado a 0 é 1, vezes 10 elevado a 1, 10, vezes 10 elevado a 2, 100, vezes 10 elevado a 3, 1000. Então, o que, que a gente tem? Nós temos que 1 vezes 10 é 10. 10 vezes 100, professor, peraí. 10 vezes 100 é 1000. Então, se você for lá pegar esses dois fatores, o fator 10 elevado a 1 e o fator 10 elevado a 2, e somar, você tem o próximo. Mas o próximo é outro fator. Então, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 2 é igual a 10 elevado a 3. Certo? 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 6. Por quê? Porque é a soma dos anteriores. Lembre-se disso. O que a gente está fazendo aqui é realizar a soma. Produtos de mesma base, repete a base, somam-se os expoentes. Ok? Até aqui, a gente avançou nesse conceito. Vamos, então, compreender uma propriedade.
chamada propriedade inversa. Essa propriedade vai descrever a forma negativa. A potência. Certo? Então, vamos lá. 1 sobre 10 elevado a x. Um sobre 10. Quem vai ser o expoente? O expoente é x. Pronto. 1 sobre 10 elevado a x. Como é que eu vou descrever isso? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa eu dizer que 10 elevado a x, e esse x é o quê? É negativo, ou seja, menos x. Deixa eu ver se eu deixo isso aqui mais visível. Pronto. Então, 1 sobre 10 elevado a x, ou seja, um valor pequeno, esse valor pequeno, 1, vai ser dividido para um valor na potência 10, ou seja, um valor que cresce muito rápido. Esse valor que cresce muito rápido vai ser o denominador desse valor 1, que não muda, que é estático, que não muda, dividido, ou seja, o denominador, o numerador 1, o denominador a 10, ou seja, base 10, e um expoente que a gente ainda nem discutiu, ou seja, o denominador da base 10, um denominador que cresce. Nós vimos no exemplo anterior como isso ocorre. Ocorre porque cada fator com um expoente específico faz com que a sua soma descreva a quantidade final, ou seja, a soma total. No primeiro conceito, aqui, nós temos que 10 a terceira é 1.000. 10 a sexta é 1.000 vezes 1.000. Que vai ser
1 milhão. No nosso caso, quanto maior for o denominador, menor será o resultado final. Ou seja, mais distante do zero ele está, ou mais próximo do zero ele está? Mais próximo do zero. Porém, podemos descrever esse valor na forma negativa, ou seja, 10 elevado a menos x. É a mesma coisa. Aqui, o produto de potência, acabei de explicar, que é potências de mesma base, repete a base, somam os expoentes. O quociente das potências, ou seja, quando eu dividir valores com a mesma base, nós vamos realizar a subtração das potências. E quando eu tiver uma potência de uma potência, ou seja, um valor no expoente de um outro expoente, nós vamos multiplicar esses dois expoentes. Então, vamos lá. A primeira, que é o produto das potências, eu expliquei aqui no quadro anterior, ou seja, potências de mesma base, que tem um produto ocorrendo, nós vamos realizar a soma dos expoentes. Realizamos esse exemplo aqui, e nesse exemplo final nós tivemos o valor total de 10 à sexta ou 1 milhão. Quando tivermos, então, o numerador 1 e o denominador 10 elevado a alguma coisa, nós vamos ter igual 10 elevado a menos esse expoente. É essa a primeira forma. Quando tivermos uma razão entre duas potências de mesma base, ou seja, 10 elevado aqui, eu vou colocar 10 elevado a 2, e aqui 10 elevado a 1. Então, nós temos a razão que está ocorrendo do quociente de duas potências. Deixa eu deixar aqui bem legal, para vocês verem esse material depois, vocês poderem ver. Nós temos que o quociente de duas potências, teremos 10 sobre 10, porém, com um expoente diferente do outro, o que vai ocorrer? Vai ocorrer 10 elevado a 2 menos 1. Ou seja, a gente vai subtrair uma potência da outra. E o que é isso aqui no final? É 10 elevado a 1. 2 menos 1, 1. Vamos mudar o expoente aqui para 10 elevado a 3. Sobre 10 elevado a 1. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 3 menos
3 menos 1, que é igual a 10 elevado a 2. Perdão, meio torto, meio ruim, mas dá para entender. 10 a terceira dividido por 10 a primeira é igual a 10 elevado à terceira menos 1, que é igual a 10 elevado a 2. Ou seja, 10 elevado a 3 sobre 10 elevado a 1 é igual a 10 elevado a 2. E esse valor é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, professor, se 10 a terceira é igual a 1000, dividido por 10, o que que eu tenho? Ou seja, o que está acontecendo? 1000 dividido por 10 é a mesma coisa de fazer o cancelamento desse zero com esse zero. Ou seja, fica 100 por 1. 100 para 1 é 100. Olha que interessante, professor. Não tinha percebido isso. O que foi que aconteceu em cima? Em cima, pessoal, tinha a mesma observação. Nós tínhamos 100, que é 10 elevado a 2, dividido por 10. Então, 100 dividido para 10 é o quê? Corta esse zero com esse zero, 10 dividido para 1. Ou seja, 10 elevado a 1, que é 10. Tudo bem? Entendido até aqui? Esses conceitos, pessoal, eles vão levar em consideração o quão observável é, o quão compreensível é a notação e o conceito do quociente. Então, nós temos um número maior sendo dividido para um número menor. Mas nós também podemos ter números menores dividido para números maiores. Então, quanto maior, vou deixar esse bizu aqui. Quanto maior for o numerador, mais próximo de 1 estaremos. Ou seja, nós estamos pegando coisas grandes e dividindo para coisas menores. Nós estamos nos aproximando do valor 1. Mas isso a gente só consegue observar se a gente estiver fazendo cada vez número maior de um número proporcionalmente maior. Que não acontece ao contrário. Porém, quando estivermos observando o numerador menor que o denominador, estaremos nos aproximando de zero.
Isso vocês vão ver ao longo dos cálculos, certo? Professor, esses conceitos que o senhor colocou, eu acho que eu já vi eles em algum lugar. Já. Você já viu em uma barra de chocolate, por exemplo. Essa barra de chocolate que você está vendo, ela está sendo dividida. E aqui nós teremos quantidades iguais. Ou seja, nós temos essa barra de chocolate aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pedaços. 12 pedaços pequenos que compõem uma barra. Eu vou pedir para que vocês observem um terço. Eu quero que vocês retirem um terço da barra. Então, se eu quiser um terço da barra, o que eu vou ter? Vou pintar ela em amarelo. Eu vou ter um terço. Ora, eu não sei dividir no olho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 12, que é o total de pedaços da barra, ou seja, 12 compõe o todo. 12 é igual a 1, ou seja, uma unidade. 12 partes compõem uma unidade de chocolate. Ou seja, o todo é 12. 12 alguma coisa. 12 é a nossa medida de divisão. Então, eu quero um terço. O que eu tenho que fazer, professor? Você vai pegar esse um terço de 12. Ou seja, você vai dividir 12 em 3 partes iguais. Você vai dividir 12 em 3 partes iguais. Eu quero que 12 partes, que é igual a 1 aqui, estejam em 3. Vamos dividir 12 por 3, que vai ser igual a 4. Ou seja, a cada 4 quadradinhos, eu tenho um de 3. Ou seja, 4 quadradinhos desse correspondem a uma parte. Ou seja, 1
E aí eu vou colocar o outro de verde. Os outros 4 quadradinhos. E a última parte em vermelho. Então, a cada 4 eu tenho um subcorte dessa barra de chocolate. Agora dividida em 3. Ou seja, a parte em amarelo, ela vai corresponder a um terço. Um terço desse todo, que é formado por 12. Mas, professor, eu não quero um terço. Eu queria era um quarto. Porque agora chegou um amigo meu, só tava nós 3, mas agora chegou um amigo meu e eu quero dividir com ele também. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar os seus 12 pedaços pequenos e dividi-lo em 4 partes. Ou seja, 1 de 4. Você vai ter 3 quadradinhos. Então, se você tinha antes essa parte para dividir para 12 ou para 3, e agora você tem que dividir não mais para 3, mas para 4, ou seja, não é um terço que você busca agora, mas você busca agora um quarto de tudo. Então, a cada 3 quadradinhos desse, você terá uma parte dessa. Uma parte, ou seja, 3. A próxima, verde. A próxima, vermelho. E a última, em amarelo. Então, a cada 3 quadradinhos, eu tenho um quarto do todo. Em azul, temos um quarto do todo. Em vermelho, temos um quarto do todo. Em verde, nós temos um quarto do todo. Em amarelo, nós temos um quarto do todo. Ou seja, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 partes divididas. Essas 4 partes compõem o total daquilo que nós estamos buscando. Essa composição é a composição de 12 unidades que compõem uma única barra de chocolate. Certo, pessoal? Aqui, nós conseguimos compreender o tamanho, a proporção, a razão, o conjunto, aquilo que compõe o todo.
Vamos, então, compreender que isso é parte daquilo que a gente tem que construir. E agora, no próximo bloco da nossa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai só fazer exercícios daquilo que a gente está observando. Nós fizemos essa primeira parte conceitual, compreendendo tudo aquilo que nos foi objetivado. Inicialmente, compreendemos na forma da teoria dos conjuntos como ocorrem as classificações de elementos, de conjuntos, de coleções. Começamos a definir as partes de forma objetiva, numérica e não numérica, ou seja, a proporcionalidade da forma indireta, que eu sei que um é maior que o outro, na forma que eu não preciso descrever quantidades. Compreendemos as quantidades de forma específica, de forma objetiva. Compreendemos as razões e proporções de valores, bem como descrevemos isso numericamente em potências de 10 e conceituamos a divisibilidade, as partes de um conjunto em que temos todo o conceito de divisão, razão e proporção, de modo a compreender quem são os elementos e quantos são os que compõem as partes de um conjunto. Ou seja, neste conjunto, elemento aqui, que fazem parte desta barra de chocolate, dividida em 4 partes, nós temos a parte em azul, a parte em verde, a parte em vermelho e a parte em amarelo, ou seja, 4 partes de um todo. Cada amigo vai ganhar 3 quadradinhos de uma barra de chocolate de 12 quadrados. Se essa barra tem 250 gramas, e nós temos 12 quadradinhos, quantas gramas cada quadrado tem? Ou seja, 12 é igual a 250. Uma tem quantas? A gente vai começar dividindo. Então, 250 dividido por 12 é igual a 21 gramas, aproximadamente. Então, cada quadradinho vai ter 21 gramas. Se eu tenho em cada quadradinho 21 gramas, cada amigo meu vai ganhar 3 vezes 21, é igual a 63, aproximadamente. Então, se eu tenho 250 gramas de chocolate e vou dividir para 4 amigos, cada um vai ganhar 63 gramas. Mas não, imagine que a sua médica disse que você vai fazer uma dieta, mas que você pode comer chocolate. Se for pequenas quantidades. Então, você vai se medir. Você vai dividir uma barra de 250 gramas, dividida em 4 dias. Aí você vai com a faca lá na cozinha,
corta 3 quadradinhos ou 63 gramas para cada dia. Assim, você obedeceu a dieta, restringiu a quantidade de chocolate que você está comendo e sabe que vai comer chocolate durante os próximos 4 dias sem interferir na dieta. Por quê? Porque você, para essas 63 gramas, você vai correr 10 minutos para queimar. Porque uma corridinha de 10 minutos queimou 100 gramas. Ou seja, você passou da quantidade que queria queimar e vai continuar emagrecendo. Certo, pessoal? Então, a gente entendeu o tamanho daquilo que a gente queria, compreendeu como fazer e agora começou a entender as formas que a gente pode utilizar em conceitos bem simples. A gente vai começar no próximo vídeo a realizar mais exemplos e aplicar os novos conceitos que aqui a gente está embasando. Tudo bem? Então, pessoal, no próximo vídeo, a gente vai entender como vai ocorrer esse novo conceito. Tudo bem? Até o próximo vídeo. E a gente se vê lá.